Turno da noite, de Pris Magalhães. Faltavam 5 minutos para Aurélio terminar seu turno da meia-noite quando o relógio em seu pulso apitou. Entrava nesse momento com a empilhadeira no depósito e as luzes amarelas do veículo iluminavam parcamente o lugar à frente, enquanto ele se guiava pelos faróis. Vindo de Campina Grande, deixara Paraíba de forma inesperada, trazendo apenas os documentos e uma muda de roupa, e foi com grande alívio que vira a placa de anúncio em frente ao grande galpão que agora era também o seu lar. Contratado como ajudante-geral, ao mesmo tempo passou a vigiar a empresa à noite, já que a necessidade de um lugar para dormir ficou clara ao seu empregador. No entanto, o homem albino não ficava naquela tarefa além das 2 da manhã, pois contava com o auxílio dos cachorros, ainda que os 2 Dobermans causassem mais medo do que de fato um estrago. Mas os latidos o despertavam quando se tornavam insistentes. Com a solidão do lugar, a princípio ele não se habituara ao silêncio da noite e sentia arrepios por ser o único em um espaço tão grande e mal iluminado, mas precisou de muito tempo para se acostumar, e tão logo mostrara desempenho em manejar máquinas, fora colocado para dirigir as empilhadeiras, veículos de porte e precisão. Como que ele manobrava para guardar na vaga quando viu a grande caixa parada no meio do caminho, quadrada, talvez tendo uns 80 centímetros de diâmetro. Aurélio freou e naquele enorme e frio galpão, com a luz do veículo iluminando, a sombra se estendeu pelo chão sujo de óleo. Bando de preguiçosos filhos de uma puta, esbravejou. Alguém com muita pressa de ir embora tinha largado aquela caixa simplesmente ali, no meio do caminho, na passagem dos veículos. Isso só pode ser brincadeira. Desgraçados. O homem de 40 anos bufou, puxando o freio de mão. Precisava verificar de onde era aquela mercadoria e encaminhá-la para o setor antes de guardar a empilhadeira. Ele desceu para checar as informações da etiqueta externa, caminhando os 3 metros até a caixa, rodeando, olhando com atenção, mas não havia nenhum adesivo, protocolo, nada. Precisaria abri-la para olhar lá dentro. Um tantinho apenas, o suficiente para ver o tipo de mercadoria sem danificar a embalagem e levá-la para a prateleira certa. Do bolso puxara o canivete, arma que nunca ficava sem, e a comprida lâmina foi inserida na fita adesiva, rasgando cerca de 5 centímetros. Com a lanterna do celular ligada, Aurélio direcionou o facho no buraco recém-aberto, olhando lá dentro. Uma boneca com o corpo de pano e cabelos pretos feitos de lã repousava no fundo. "Quem fez essa merda de brincadeira?" gritou, pegando o celular que deixara cair no chão, mirando a lanterna para os cantos escuros. As sombras sumindo e surgindo conforme ele girava o aparelho em sua mão trêmula. "Não vejo a menor graça." Voltando para o veículo, ele impulsionou o corpo e subiu. Iria levar aquela caixa para o depósito e depois descobriria quem fez aquela brincadeira idiota com a boneca suja. Com um solavanco leve, a empilhadeira saiu do lugar. Aurélio segurou firme a alavanca, o olhar no objeto iluminado pelos 2 faróis. O extensor de lança desceu, se encaixando sob a caixa. Ergueu-a do chão. Seguindo pelo espaço, Aurélio guiou o veículo em uma velocidade média, com cuidado porque os outros carros estavam estacionados. Então observou um leve tremor dentro daquele papelão, quase imperceptível, mas notável na luz tremeluzente. Alguém estava querendo pregar uma peça nele e o homem não iria entrar na brincadeira. Continuando a dirigir, contornou o espaço para entrar de ré na vaga destinada a seu veículo quando mais uma vez ela se mexeu, mas dessa vez o solavanco a fez cair no chão com um baque surdo. Ele freou e observou. Sem se mover, Aurélio só notou que segurava o ar quando seus pulmões reclamaram a ausência de oxigênio e, ainda assim, não foi de forma regular que inalou. A respiração entrecortada disputava o ruído com o coração que batia forte no peito. Ele esperou, e mais um pouco, e de novo até que o invólucro que selava a tampa começou a ser rasgado de dentro para fora. Um som que raspava, como unhas de gato ou... Suas pernas tremiam ao fazer a comparação, mas, por Deus, aquilo parecia unha humana que saía de dedos escurecidos. 4, 5, então outros tão azulados quanto a morte pode ser em um cadáver. Quando a tampa foi puxada, um rosto se revelou, e Aurélio não conteve o grito que ecoou por todo o galpão. Pombas que dormiam nas vigas voaram sob o telhado de zinco, as asas batendo.
Eram tantas que o som se tornou alto o bastante para abafar sua voz, que agora rezava um Pai Nosso conforme aquela coisa saía lentamente de dentro da caixa. Os ombros estreitos, o torso magro, os quadris quase sem volume. A menina, de escorridos cabelos tão negros quanto a noite, não tinha mais do que 12 anos, mas os seus olhos de carvão revelavam o ódio que o seu coração putrefato carregava. Na ânsia de sair o mais depressa possível, as pernas trêmulas enroscaram-se nas alavancas e o corpo volumoso do homem se desequilibrou. A queda pareceu durar 1 minuto para Aurélio enquanto ele via o chão se aproximar lentamente de seu rosto, o som de osso se partindo do pulso direito, o gosto de sangue e a comprovação do dente da frente quebrado. Mas tudo não passara de meros 3 segundos, o tempo que levou entre ele cair e sentir toda a reação da dor, conferindo os estragos que sofrera em seguida. Mas outro som, este molhado, despertou sua atenção, fazendo-o olhar bem devagar. Ainda de bruços e com o punho despencado, Aurélio virou a cabeça sem pressa para a caixa. Vendo que a garota vestida de trapos segurava agora a boneca de pano, olhando-a como se reconhecendo o brinquedo. Ambas tão sujas de algas que pareciam saídas de um pântano e então, virando a cabeça bruscamente, a menina o encarou caído a poucos metros. O grito que saiu de sua boca escancarada vibrou os tímpanos do homem e em segundos ela se lançou para a frente, correndo na direção dele, as pernas tortas, o pescoço de lado, a face azulada, o tronco contorcido. A dor apontava em todas as partes do corpo, mas Aurélio sentiu um pavor capaz de colocá-lo de pé o mais depressa possível, ainda que não fosse permitido ficar ereto. Mas, sob o efeito da adrenalina que corria agora em suas veias, ele desatou a correr pelo galpão, no sentido que viera antes, submerso na pouca claridade que as luzes amarelas proporcionavam. O grito o perseguiu por alguns metros enquanto ele procurava um lugar onde pudesse se esconder e, então, cessou completamente, deixando-o no mais absoluto silêncio. Seus joelhos gritavam por uma tensão quando ele se escondeu atrás da coluna, segurando o pulso quebrado, tentando recuperar o fôlego. Aguardou alguns segundos, respirando forte, mas nenhum som mais se ouvia até que decidiu olhar. Nada, ninguém o estava perseguindo e, mais do que isso, a caixa havia desaparecido. Sob a luz dos faróis da empilhadeira, havia apenas a marca de óleo no chão. Aurélio varreu com o olhar todo o espaço, apurou os ouvidos, mas nada além de sombras e silêncio havia ali. Saindo detrás da coluna, passou a mão nos olhos, querendo se certificar de que não estava vendo coisas. Puta merda! Ele não conseguia acreditar no que acabara de vivenciar. Maldita bebida! Bem que diziam que essa merda iria acabar derretendo meus miolos. Inseguro ainda, mas confiante de que tudo não passara de uma alucinação, Aurélio caminhou alguns passos, apalpando os ombros onde sentia dor, conferindo o dente quebrado, analisando o pulso desgovernado, quando o som de pano molhado atrás dele paralisou todos os seus membros, gelando-o. Seu corpo girou devagar, não querendo olhar, mas sem controle algum de suas ações e ali, de pé a 3 metros de distância, a garota encarava-o com aqueles lábios escurecidos tão apertados que se franziam. Porra! Ele balançou a cabeça e deu alguns passos atrás. A boneca caiu das mãos da menina, pipocando no chão 2 vezes antes de se esparramar, a cabeça soltando, rolando até parar nos pés dele. Aquela coisa era muito surreal, não podia ser verdade, ele não podia estar vendo aquilo. Isso não está acontecendo, você não está aqui, disse, mas antes que tivesse maior convicção de suas palavras, ela correu para ele. Uma visão não poderia correr daquele jeito, ele sabia disso quando se virou e fugiu, mancando, gemendo, desnorteado e olhando para qualquer lugar que lhe fornecesse um abrigo. Talvez embrenhar-se na escuridão fosse o melhor a ser feito. Por isso optou por passar pelas colunas, camuflando com as sombras que elas projetavam, esgueirando de uma a outra tentando o máximo de silêncio, escutando se estava sendo perseguido, rezando pela proteção divina enquanto tentava alcançar seu quarto. Lá estava a porta amarela, atrás dela ele estaria seguro, só precisava dar mais alguns passos, rápido, muito rápido e então estaria seguro. Alguns passos à frente, o joelho urrando de dor, o pulso um trapo caído sem reação, mas ele continuava, precisava andar até a porta.
Faltava pouco, teria que andar mais depressa, só mais um pouco. Quantos passos continham 3 metros? A ansiedade corroendo todo o controle que existia ainda, o medo espancando seu peito, e então o som de água. Um grito submerso, abafado nas profundezas, um urro vibrando em águas turvas. Ele sabia do que se tratava, mas não olhou. Só mais alguns passos era tudo o que precisava. Continuava, só mais alguns passos, o som de água, o grito abafado se aproximando, a porta amarela à frente. 1 metro e ele teria alcançado, mas dedos frios, úmidos e penetrantes seguraram seu pulso, puxando-o para meia luz. Ele precisava ver, tinha que contemplar o rosto daquilo que viera para seu turno da noite e iria levá-lo para as profundezas mais frias. A morte era o que Aurélio desejara quando aqueles olhos fixaram-se nele, derramando sobre sua alma todo o medo que ele seria capaz de sentir. Mas ao contrário do que ansiara, cada pedaço de seu corpo sentira uma dor inimaginável ao toque daquela pele fria, quando os dedos tocando seu peito, penetrando a carne e abrindo caminho até seus pulmões, apertando-os, o ar escapando-lhe, dando lugar a um líquido que preenchia bem devagar, fazendo com que engasgasse. O homem estava se afogando, mas aquele ainda não era o fim. Por horas ele desejou que cada segundo fosse seu último, contemplando a morte naqueles olhos vazios, sentindo o cheiro de podridão entrando em suas narinas, paralisado e delirando. Seu último dia em Campina Grande estaria para sempre diante de seus olhos e o acompanharia pela eternidade no inferno. Na manhã seguinte, a cena encontrada no chão da empresa chocou aos primeiros funcionários que chegaram para o turno da manhã. No chão, banhado em sangue e com os olhos e a boca abertos, jazia Aurélio. A face lívida, contorcida, revelando todo o horror que sentira antes de sua morte. O pulso quebrado, completamente dilacerado e os joelhos uma massa disforme. Os cães, claro, foram sacrificados. Não havia outros culpados e as câmeras de segurança revelaram isso. Morto pelos Dobermans raivosos. Uma perplexidade geral tomou conta da pequena comunidade, mas o que mais chocou a todos quando se procurou a família do morto para que fosse sepultado foi um terror jamais imaginado. Aurélio era procurado na Paraíba e sua cabeça estava a prêmio. Seu crime? Não fora para escapar do desemprego que deixara sua cidade natal, muito menos pela busca de uma vida melhor, um trabalho digno ou um lugar para se abrigar, nada disso. O motivo verdadeiro, a razão nefasta que o levou a essa mudança para um lugar tão distante, era muito, muito sombria, macabra e doentia. 1 semana após sua viagem repentina, autoridades a encontraram, no fundo de uma lagoa escura, sob a folhagem que crescia e decompondo-se na escuridão. Uma garotinha de apenas 12 anos encontrou o fim nas mãos de um assassino cruel. Assim como suas roupas e pele, também sua boneca de pano estava coberta pelo lodo esverdeado. Descobriu-se, após árdua investigação, que o monstro da pequena Marina era o vizinho albino que, na astúcia de sua vigília, numa distração em que a pequena saíra para ir à casa da avó levando consigo a boneca, ele a atacou, levando-a à morte brutal. Em Três Sóis, cidade que se refugiara, após saberem da notícia, a população revoltou-se grandemente, exigindo que o corpo do assassino da garotinha fosse expulso. Mas nem mesmo os compatriotas quiseram receber os restos mortais daquele monstro, cabendo às autoridades a decisão do que fazer, mas nunca ficou claro o fim que deram a Aurélio, apesar de que, especula-se em segredo, os cachorros do canil nunca passaram tão bem.